Queridos, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Sol Nascente. Nessa feita, lhes convidamos para uma poderosa ministração da Palavra de Deus. A palavra será ministrada pelo nosso presbítero Aldoir Pinheiro. Sejam todos edificados pela poderosa Palavra de Deus. Fique na paz. Evangelho escrito por João, capítulo de número 6, versículo de número 9, está escrito assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Queridos, o momento que Jesus está aqui vivenciando é de luto. Haja vista que João Batista acabara de morrer, e o texto sagrado vai nos informar que os seus discípulos, que haviam sido enviados por Jesus para uma missão, retornam da mesma, prestando a ele aqui uma espécie de relatório, dizendo a Jesus como havia sido esta missão, o que eles haviam ensinado, o que eles haviam feito. Interessante é que, após ouvir este relatório, Jesus dá a seguinte ordem aos seus discípulos: entrem no barco e vamos partir para um lugar deserto, para que fiquemos ali a sós. Vamos para um lugar deserto. O texto sagrado diz que eles não tinham tido ainda nem tempo sequer para comer. A ordem de Jesus é essa: entrem no barco e vamos nos retirar para este lugar deserto. Interessante é que nesse momento em que eles entram no barco e partem para este lugar deserto, a Bíblia Sagrada nos informa que as pessoas que viam Jesus partindo tomavam a seguinte atitude: eles largavam as suas casas, deixavam os seus afazeres e partiam em direção aonde Jesus estava indo. Interessante é que este povo vai a pé, enquanto Jesus vai de barco. E o texto sagrado nos diz que esta multidão, porque foram muitas pessoas que foram até onde Jesus estava indo, chegaram primeiro de a pé, para que ali pudessem ouvir tudo que Jesus tinha a lhes dizer, a lhes ensinar. Eles iam ali atrás de milagres, pois sabiam que aonde Jesus estava, milagres aconteciam, sinais da parte de Deus eram operados. Interessante, você vai perceber que esta multidão tem aqui algumas características, como por exemplo, é uma multidão que está disposta a largar o que for preciso para estar junto de Jesus. É uma multidão que está disposta, se preciso for, caminhar milhas e milhas só para estar com Jesus. Aldoir, mas o lugar onde eles vão estar é deserto, é verdade, mas o importante para esta multidão não é o lugar, é quem vai estar neste lugar. Eles estão dizendo: o lugar pode ser deserto, mas se Jesus estiver lá, eu faço questão de estar neste lugar deserto, porque o lugar pode até ser deserto, mas se Jesus estiver lá, vale a pena estar no lugar deserto. Interessante é que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que, estando ali esta multidão perto de Jesus, Jesus se compadece, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus, dentro desse seu momento de luto, onde tudo que ele queria era ficar sozinho, ter aquele seu momento para pensar, Jesus agora se compadece deles e começa a ensinar e curar a muitos. Observe a ordem: Jesus primeiro ensina-os, depois cura quem precisa de cura. No deserto, este povo está ali assentado, ouvindo Jesus ensinar, vendo Jesus curar pessoas. E você precisa entender essa verdade: quem precisava nesse momento aqui de um abraço era Jesus, quem precisava de uma palavra era Jesus, quem passa por um momento de luto aqui
é Jesus, mas no tempo de luto, Jesus deixa como que a sua dor de lado para atender a dor do seu próximo, para atender a dor das pessoas, desta multidão. Haverá momentos na sua vida em que você vai curar alguém precisando ser curado, vai liberar uma palavra precisando receber uma, vai abraçar alguém precisando ser abraçado. Mas essa é a realidade, esse é o evangelho, é doar-se, é entregar-se. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor. Interessante é que neste lugar deserto o tempo passa rápido, o tempo passa voando, porque coisa boa é estar perto de Jesus, ouvir Jesus falar, ver Jesus operar. As horas passam, o dia se vai, ao ponto que os discípulos vão detectar aqui um problema na visão deles. Eles vão chegar ao mestre e vão dizer: mestre, nós temos um conselho para te dar. Diga, qual é o conselho, Senhor? Eu não sei se o Senhor percebeu, mas a hora é já avançada, o lugar aqui é deserto, e esta multidão está faminta, eles têm fome, e tem um problema, Senhor. Diga, não tem da onde tirar pão, para que todo esse povo coma, sacie a sua fome, e possa sobreviver neste lugar deserto. O que faremos, Senhor? Nós temos aqui uma ideia para te dar, Senhor. O Senhor pode despedir esta multidão, para que eles não morram no meio do caminho. Só que ninguém que vem até Jesus, ao retornar, morre no meio do caminho. Jesus olha para eles e, para testar Filipe, o texto diz, Jesus olha para Filipe e vai falar: Filipe, faça o seguinte, dá-lhe vós de comer, dá vocês a eles de comerem. Jesus está arrancando uma verdade dos discípulos. E qual é a verdade? A nossa realidade é essa: nós estamos vazios. Nós até temos um cesto, mas o nosso cesto está vazio. Nós não temos o que essa multidão precisa. E como não temos o que a multidão precisa, é melhor mandar embora, é melhor despedir, é melhor mandar para casa. Interessante é que o texto vai dizer que Jesus já sabia o que ia fazer. Filipe vai chegar para Jesus e vai dizer: olha, mestre, o negócio é o seguinte, Jesus, nós aqui temos 200 denários, e 200 denários, pelos meus cálculos, não vai dar para nada, nem para alguém comer um pedaço de pão e sobreviver. Jesus já sabe exatamente o que vai fazer, era apenas um teste. Jesus estava testando Filipe, e o que chama a minha atenção é que um discípulo chamado André vai para o meio da multidão, já que entre os discípulos ninguém tem, já que a realidade deles é essa, tem cesto mas está vazio. André começa a caminhar pela multidão e ali descobre alguém que tinha alguma coisa. Não, aos olhos de muito, ele tinha muito pouco, mas a Bíblia vai dizer que tinha ali um rapaz, tinha ali um jovem no meio daquela multidão, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André pega o rapaz com aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, e leva isso até Jesus e diz: Senhor, eu encontrei alguém que tem. E o que ele tem, André? Então, Senhor, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, Senhor, eu já vou te adiantar, eu encontrei o rapaz, não fiz nem questão de perguntar seu nome, porque o que ele tem, ao meu ver, é muito pouco para toda essa multidão. Não vai dar para alimentar todo mundo. Ele tem, mas é pouco. Ele tem, mas não é suficiente. Ele até tem, Senhor, mas eu acho que não vai dar para nada. Ele tem, mas, Senhor, é melhor não contar com ele, nem com o que ele tem, porque não será o suficiente, devido à nossa tamanha necessidade. Senhor, é melhor deixar ele quieto, é melhor deixar ele para lá, porque o que ele tem é pouco e não vai dar para nada.
Só que o interessante é que Jesus não manda despedir o menino, Jesus não manda o menino guardar o que ele tem. A resposta é essa: é pouco aos olhos de vocês. Coloca o que ele tem aqui na minha mão. É 5 pães, é 2 peixinhos, mas eu quero. Coloca aqui na minha mão. O texto sagrado vai dizer que Jesus vai pegar esses pães, vai partir o pão, vai dar graça. Da mesma forma com os peixes, um milagre acontece, a multiplicação é feita, todo o povo está sentado, de 100 em 100, 50 em 50, e os discípulos agora vão pegar esses pães, distribuir para toda essa multidão. A multidão come, se sacia, ao ponto de se fartar de tanto comer. Interessante é que ainda sobraram, diz o texto sagrado, 12 cestos, exatamente, 12 cestos cheios de pão, cheio de pão. Aldoir, o que é interessante aqui para nós entendermos, eu tenho uma verdade aqui para nós compartilharmos aqui. Qual é? Eles estavam desprezando alguém que tinha, porque aos olhos deles era pouco, 5 pães, 2 peixinhos. Mas eu tenho uma notícia para te dar: o que o rapaz tem não é pouco. O que o rapaz tem não é pouco. Por quê? Note que ele tem 5 pães, 2 peixinhos, mas ele não entrega 50% do que ele tem. Não são 2 pães e meio e 1 peixinho, não. O que ele coloca na mão de Jesus, o que ele entrega para Jesus, é simplesmente tudo o que ele tem. Talvez aos olhos de alguns, o que você tem é pouco, é insignificante, não vai dar para nada, não vai contribuir para com o reino. Mas eu tenho uma notícia para te dar: entrega tudo na mão de Jesus, que Jesus vai fazer com que isso se torne grande aos olhos de quem pensa ser pequeno, porque nas mãos de Jesus as coisas acontecem, nas mãos de Jesus o segredo está. Coloca na mão dele que o milagre vai acontecer. Perceba, o que está acontecendo aqui é que há alguém neste lugar deserto que tem algo a mais. Os discípulos dizem: é pouco que ele tem, mas o pouco que ele tem, segundo a visão dos discípulos, já é mais do que o deles, porque eles não têm nada. Então eles estão dizendo: esse rapaz até tem, mas é pouco. Porém, é mais do que o que você tem, é mais do que o que você tem, é mais do que o que você tem. Eles estão desprezando alguém. Ele perceba que Jesus vai usar aqui um rapaz a qual a Bíblia não menciona o seu nome. É um mero anônimo, é um rapaz comum, é uma pessoa comum. Deus quer usar você, uma pessoa comum, para realizar milagres extraordinários, para que pessoas sejam abraçadas, alcançadas pelas mãos de Jesus. Deixa eu te dizer uma verdade: tem muita gente que despreza o que você tem, tem muita gente que diz: não, esse aí não dá para contar muito, a contribuição dele, a parcela de contribuição dele para o reino, aos meus olhos é muito pequena. Mas para Jesus é diferente. Jesus vê de forma diferente. Jesus vê por uma ótica totalmente oposta. Tem mais, sabe o que eu acho extraordinário? É que quem Jesus vai usar para realizar este milagre é um rapaz comum, um rapaz que chora, um rapaz que tem suas dificuldades, que tem suas limitações, uma pessoa que sofre, é uma pessoa comum, que tem ali as suas fraquezas, mas é alguém que esteve disposto a sair de casa e passar um tempo ouvindo o mestre. É alguém que esteve disposto a dispor do seu tempo para estar com Jesus. Eu te pergunto: o que leva um jovem a sair de sua casa e ficar num lugar deserto ouvindo Jesus? É que ele sabe que quando Jesus fala, há algo acontecendo. Quando Jesus move, ele sente algo de diferente, e ele
entende, não há lugar melhor para estar senão aonde Jesus está. Se Jesus está no ambiente, eu quero ir para lá, eu quero estar lá, eu quero ficar lá. Sabe quem é que Jesus está usando aqui? Alguém que está disposto a pôr absolutamente tudo nas mãos de Jesus, não para que ele seja aplaudido, honrado, mas para que o nome do Senhor, para que o reino cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado. É alguém que está disposto, aleluia, aleluia, a fazer pelo reino. É por isso que cresce, é por isso que multiplica, é por isso que dá certo, porque Jesus conhece a motivação do coração. E eu vou encerrar minha fala aqui, sabe por quê? Quando o texto sagrado nos diz que Jesus já sabia o que ia fazer, quando Jesus estava testando Felipe, o texto está deixando claro que Jesus já sabia que no meio da multidão tinha um rapaz que tinha 5 pães, que tinha 2 peixinhos, que ia colocar tudo na mão de Jesus. Ele iria multiplicar, matar a fome do povo, sobrar doces cestos. Eu vou repetir isso aqui para você. Quando o texto diz que Jesus já sabia o que ia fazer, o texto está deixando claro que Jesus conhecia ali um rapaz que ninguém conhecia. Jesus sabia que tinha alguém que tinha o que ninguém tinha naquele deserto. Deixa eu dizer uma coisa: você é um elemento secreto de Deus no deserto da história de alguém. Alguém vai ser beneficiado por aquilo que você tem. Jesus separou você para realizar algo extraordinário no deserto da vida de alguém. Então fique com esta palavra: o milagre da multiplicação aconteceu porque Jesus tinha alguém no meio da multidão disposto a entregar tudo, disposto a fazer pelo reino, disposto a pôr tudo na mão de Jesus, para que o nome do Senhor fosse glorificado e vidas fossem alcançadas pelas bênçãos de Deus. Deixa Jesus usar o que você tem, porque o que você tem pode fazer a diferença na vida de alguém.